Olá, eu sou o Guilherme e esse aqui é o nosso quinto vídeo que eu vou falar sobre como planejar as suas mesas de RPG, sejam elas as mesas normais que tu vai ter em casa jogando teu D&D ou as mesas direcionadas ao ensino de história. Começando, né? O que é mestrar RPG? A partir do momento que tu vai se candidatar ali ao mestrar RPG, ou tu professor vai trazer essa ferramenta para dentro da sala de aula, tu tem que levar em conta algumas coisas. Por começo é o improviso. O jogo ele é pautado majoritariamente no improviso. Por mais que tu tenha muita parte do teu jogo orquestrada, vamos dizer assim, o improviso vai reinar, porque as ações que vão movimentar a história se baseiam nas escolhas dos personagens, os alunos. E aqui é impossível, praticamente, tu deixar isso preparado, porque pode vir muita coisa diferente. E o planejamento, por mais completo que tu tenha ele, eventualmente os alunos vão sair do teu trilho para explorar coisas diferentes que tu não preparou. Para isso é importante ter bases sólidas para que tu consiga improvisar em cima delas. Na hora de mestrar RPG também é muito importante ter inspirações. Buscar que tipo de ambiente tu quer criar, que tipo de cenário, né, tu quer fazer com que os personagens interajam. Para isso, existem diversos sistemas que vão te auxiliar, mas também não precisa se prender a um camalhaço de folhas dizendo o que tu deve ou não fazer. Principalmente durante o ensino, utilizando o jogo, é muito comum que a gente vá improvisar, inclusive durante a parte do sistema, porque boa parte dos sistemas vão ser gigantescos e difíceis de trabalhar em sala de aula por não ter cópia para todo mundo ou por ser um mundaréu de páginas para ler e acabar também, né, afastando o público. O improviso no sistema vai fazer com que tu vai buscar inspirações diferentes, mesclando, né, amalgamando diversos jogos, pegando o sistema de rolagem de o ambiente desse outro e fazer uma nova receita com aquele monte de ingredientes que tu pegou em diversos outros jogos. Ah, uh, Como a gente está falando de improvisação, a gente tem que lembrar que por mais que a história seja sua, enquanto mestre ou enquanto professor, uh, o poder de agência tem que ser gerido, tem que nascer dos alunos. Então, sempre que vir alguma história, alguma movimentação, alguma ação diferente, é importante que a gente tenha em mente essa pequena frase que é o sim e. Trabalhar com as escolhas que os alunos dão junto com esse improviso que a gente tem e com a base histórica que a gente vai ter por ter estudado bem mais aquele período do que os alunos, permite improvisar e trabalhar com as ações deles. Se eu estou trabalhando talvez uma ditadura militar, mas o aluno quer voar, a gente sabe que a gente vai ter que negar essa ação. Não existe essa possibilidade. Mas também vem daí o trabalho dele enquanto analisar a estrutura que o cerca e saber que, opa, o mundo que eu tô aqui é um mundo real. Eu não posso fazer isso. Aqui eu tô é um jogo que não é fantástico. O que eu vou fazer? Então ele decide que ele vai conversar com estudantes, identificar quais movimentações estão sendo feitas contra a ditadura ou contra os poderes que o cercam. E tu vai continuar a narrativa a partir da ação dele. A improvisação do professor vai fazer com que essa ação do aluno se encaixe no mundo que ele está. Talvez, às vezes, rompendo um pouco dessa agência, né? Dizendo que não, isso aqui a gente não consegue fazer agora. Mas boa parte das vezes, se o aluno entrar de cabeça nesse jogo, a frase que a gente vai falar é sim, e daí descrever a ação a partir das consequências da ação dele. É importante também que a gente trabalhe com os sentidos enquanto mestre. Quando os alunos estão jogando o jogo, e por ser esse teatro da mente, não há uma visualização do que está sendo jogado. Não é como um jogo de computador, onde as coisas aparecem para vocês na tela. Aqui, nós, enquanto mestres, temos que trabalhar com a descrição,
principalmente dos sentidos. Fazer com que a gente descreva um pouco da visão, do que eles veem, trabalhar o olfato. Daqui a pouco a gente está jogando um jogo medieval, onde eles estão ainda chegando num feudo e sentem um aroma gelado, batendo talvez na nuca deles, que atravessa entre as plantações de trigo. E aquele cheiro característico da plantação faz eles lembrarem de um tempo antigo ou de talvez dê uma fome. Eles conseguem sentir o gosto do possível pão que vai ser feito aqui depois. Trabalhe com os sentidos. Quando a gente trabalha os sentidos, parece mais real o jogo que a gente está jogando. Eles parecem conseguir visualizar o que a gente está transmitindo oralmente, vamos dizer assim. Como escolher esse sistema que a gente vai utilizar? Depende muito do tamanho da turma, do estilo proposto, do período histórico e da familiaridade minha, enquanto mestre, com a mecânica do jogo. Para jogos com turmas grandes, é recomendado algo mais narrativo, menos tático. Não vai dar tempo e também não fica muito inviável que cada aluno haja de maneira individual, né? Se a gente tem uma turma aí de 25 a 30 alunos, se cada um deles agir levando 1 minuto, a gente tem praticamente um período para fazer uma ação de cada um. A gente não consegue tempo de desenvolver as consequências dessas ações. O estilo proposto também vai ser diferente. Eu quero algo mais comédia ou eu quero algo investigativo? Algo focado no combate ou algo que dê medo neles? E a escolha do período também vai trabalhar diretamente com a escolha do estilo proposto. E é muito difícil trabalhar comédia, talvez, durante uma ditadura, por mais que tenha como trabalhar isso, né? E a familiaridade do mecânica vai partir do mestre, saber que tipo de sistema vai se encaixar com esses 3 tópicos. Quando a gente está falando de regras, é muito importante levar em conta a grande regra do bom senso. Entre eu decorar o livro de regras ou seguir sem regra alguma, escolha esse meio termo. Use a regra do bom senso para todo mundo, para que a história continue. O importante é mover a história, independente de eu saber todas as regras ou a gente jogar sem regra nenhuma. É importante os jogadores notarem que é eles que estão fazendo essa história continuar, não apenas as regras. Quando eu vou pedir testes, né? O RPG se baseia em jogadores fazendo ações em que em determinado momento essas ações vão exigir testes, seja puxar uma carta e ela ser de determinada cor, ou rolar um dado específico e tirar um número mais alto, mais baixo, ou a soma de todos os dados. O teste, independente da mecânica, independente do sistema, deve ser pedido pelo mestre-professor com uma resposta mecânica do jogo a uma ação narrativa do jogador. Se durante uma cena de assassinato eles decidam pesquisar minuciosamente pistas de marcas de pegadas no chão de madeira, isso é uma investigação. Então a gente vai exigir um teste, talvez, de investigação. Agora, se eles vão correr atrás de algum jornalista para fazer uma divulgação de possíveis suspeitos à solta, talvez a gente possa pedir um teste de carisma, onde eles têm que convencer, talvez, uma diplomacia com esse jornalista que vai fazer essa matéria para eles. O teste é pedido sempre após a descrição da ação, para que não seja induzido o tipo de ação pelo mestre. Seguindo, vamos para as etapas para a criação da campanha ou da sessão. Aqui, vamos utilizar a mesma tabela que eu mostrei no vídeo anterior, agora completamente vazia, onde a gente tem o cenário, a proposta, as cenas, os recursos, sementes narrativas, sistemas, conceitos e os objetivos. Primeiro, a gente vai escolher o período a ser trabalhado. Pode ser um evento-chave, como a Revolta de Canudos, ou um período amplo, como a Idade Média. Uma pequena dica. Vamos focar em tópicos que pode ser difícil compreensão dos alunos, algo que seja desafiador. Por ser um trabalho mais lúdico, a gente quer mostrar o quão eficiente é o jogo na sala de aula.
Como isso aqui não pode ser uma live onde eu pergunto para os participantes qual período deve ser trabalhado ou uma dica de qual seria o maior desafio enquanto professor de história, eu fiz uma pequena tabela contando com 6 opções para que a gente possa rolar um dado e decidir. Nada mais RPG do que rolar dado para saber qual a opção a gente vai seguir em frente. Para isso, eu tenho o jogar os dados e eu vou rolar de novo um D6 para saber qual será o período histórico a ser trabalhado. Para isso, a gente vai de 5. 1, 2, 3, 4, 5. França ocupada. Então, a gente tem o cenário França ocupada pelos nazistas como o cenário inicial desta campanha. Como proposta básica, eu vou seguir o que a gente já tinha na outra tabela. Compreender a formação da classe, das classes e das estruturas daquela época. Também é importante, como a gente está falando sobre a agência dos jogadores, a gente botar analisar o poder de agência e protagonismo das pessoas comuns, né, nesse cenário. Como a gente está falando da França ocupada pelos nazistas, acho que seria legal também a gente analisar, investigar como ocorre a ocupação e quais suas consequências. Também é importante estudar quais foram os movimentos de resistência. Aqui, perfeito. Essa escolha ajuda a trabalhar com conceitos bem diferentes, né? Fora a agência e a estrutura, a gente consegue trabalhar com ocupação, fora estudar a força do exército alemão durante a Segunda Guerra, a gente consegue trabalhar a ocupação e movimentos de resistência durante aquele período. Não só aqui, mas dá exemplos de outros que aqui talvez possam ser a base dessa nova estrutura que a gente vai jogar aqui, né? Para isso, eu quero rolar na segunda tabela qual vai ser o evento-chave que vai dar início ao nosso jogo. Para isso, eu vou rolar mais um D6 e ele vai dar 6. Uma nova doença. Talvez devido à falta de saúde pública ou à falta de um cuidado com esse povo ocupado, surge uma nova doença. E o que os jogadores vão ter que fazer? Para isso, eu vou botar aqui como semente narrativa: surge uma nova doença. Como a gente já rolou o segundo dado, é importante voltar aqui para a apresentação e retomar esses pontos. O primeiro, a gente escolheu o período a ser trabalhado. No segundo, a gente vai criar essa cena inicial. Imagina algum evento que pode ser o pontapé desta aula, algo como um senhor feudal exigindo novos impostos ou sumiço de algum item. A missão deve ser simples, mas estará carregada de possibilidades morais, sociais e políticas. É importante saber que a nossa doença nova que surgiu durante a ocupação nazista na França vai fazer com que seja este o novo ponto principal da história, mas que a partir dessa linha, desse trilho, a gente consiga olhar para os lados e identificar as estruturas que cercam, a gente consiga identificar o poder de agência dos jogadores e das pessoas comuns nesse mundo. A gente vai conseguir estudar como é que foram as movimentações de resistência, porque aqui eles podem estar talvez fazendo um grande assalto atrás de medicamentos, ou talvez a missão deles seja
como se fosse aqueles road movie, né, o filme de estrada, onde eles devem ir de um ponto A ao ponto B com o carrinho deles, entregar uma caixa cheia de medicamentos. A gente pode explorar aqui diversas missões que possam estar ambientadas nesse cenário, fazendo com que eles analisem, né, o cenário, sem que seja através desse texto, dessa algo mais bruto, né? A gente está jogando no meio deste mundo. A partir daqui, a gente vai decidir quem são os personagens desse mundo. Para isso, a gente vai então pensar que eles devem ser pessoas comuns do mundo, para que haja uma identificação dos alunos e favoreça essa estrutura social da época escolhida, para que essa estrutura seja exercida sobre eles, por mais que eles vão eventualmente modificá-la. Para isso, eu tenho mais uma pequena tabelinha falando dos personagens. Eles podem ser professores, artistas nesse mundo, comerciantes, estrangeiros, possivelmente alunos ou trabalhadores de diversas áreas. Para isso, mais uma rolagem no dado. E eles vão ser 4, 1, 2, 3, 4 estrangeiros nesse mundo. Independente, e acho que até seria legal esse estudo, de previamente a gente falar sobre outros países que talvez tenham se refugiado na França e a partir dessa ocupação tenham sofrido de novo com esse mal. Então eu acho que seria que são importantes personagens aqui, sementes narrativas. A gente tem os alunos serão estrangeiros, e a pergunta que surge é: de onde? Cada um de uma região. A gente pode dividir a turma. Opa, são estrangeiros. A gente pode fazer com que cada grupo de alunos venha de uma região diferente. Imagina que a gente está com um grupo, uma turma de 25 alunos, onde cada um deles, cada grupo de 5, vem de um país próximo, refugiado na França devido a algum tipo de conflito, seja a Segunda Guerra mesmo, ou algo mais isolado. Coisas que a gente vai ter visto previamente numa aula tradicional de história. Lembrando que o RPG, ele muito dificilmente vai ser utilizado em todas as aulas de história. Ele exige uma base de conhecimento teórica para que os alunos identifiquem o mundo que eles estão jogando e possam agir sobre ele. Para isso, a gente vai ter uma aula tradicional prévia para que tenha ali as suas 2, 3, independente, aulas focadas nesse jogo e no desenvolvimento das nossas propostas. Continuando, a partir dos personagens, né, cada estudante pode desenvolver seu personagem de forma a ficar com características que o agradassem. Lembrando que aqui está no passado porque eu retirei esse texto do meu TCC, que já foi feito. Isso aqui eu estava relatando como foram feitas as criações de personagens durante a prática do TCC. Fossem elas através do desenho do personagem, da distribuição de pontos, atributos, permitindo que ele fosse mais forte ou mais inteligente, a descrição de suas personalidades ou no modo como ele interagia com o ambiente. É através dessa etapa que começarão a entender como agir dentro das limitações e oportunidades oferecidas pelas regras do sistema e do cenário. É nesse processo que irão compreender e desenvolver uma nova forma de agência ao tornarem-se ativos dentro das regras que o jogo estabelece. Assim, a liberdade e a limitação nas decisões que podiam tomar se torna uma estratégia eficaz para engajar e proporcionar uma participação ativa à aula. A partir do momento que eles estudam o sistema, independente de qual tu tenha escolhido, e eles consigam produzir os personagens dele, eles já estão sendo ativos, eles estão se construindo naquele mundo, eles estão se fazendo ali. E isso é importante. Seguindo, é importante a gente pensar também que o RPG ele precisa de desafios, obstáculos que barrem os alunos e imponham essa estrutura sobre eles. Aqui a gente vai criar obstáculos que façam os alunos tomarem decisões importantes, sejam elas morais, políticas ou sociais. Quando a gente está falando talvez sobre o exemplo do senhor feudal, que veio alguns exemplos atrás, alguns slides atrás, talvez os alunos vão ter que decidir entre se eles vão aceitar esses impostos ou se vão se rebelar com os demais camponeses. Aqui eu fiz uma pequena busca de imagens que pode ambientar e trazer ideias do que a gente pode estar enfrentando. A gente está vendo uma França
atacada, né, dominada pelos nazistas nessa época, com um gigantesco número de tropas nas vias públicas e tomando conta da vida deles. Na internet a gente consegue encontrar diversos materiais sobre esse período. Exemplos mais fáceis de encontrar: Como Era a Vida na França Ocupada, pelo canal do Historiou, muito bom. O Vogalizando a História fala também sobre essa França ocupada, a existência de duas Franças. E tem o podcast um pouco maior no quesito duração, que é do História FM, ou do Leitura Obriga História, que é a França na Segunda Guerra: Ocupação, Colaboracionismo e Resistência. A partir desses 3 pilares, a gente consegue criar uma base bem sólida de movimentação dos alunos ali dentro. Como eles serão estrangeiros dentro do cenário ocupado, como eles vão fazer com essa questão da nova doença que surgiu. Talvez num dos campos onde se encontrava a resistência, devido a baixo cuidado ou cenários muito deteriorados devido à guerra, né? Pode ter surgido algum novo tipo de doença, algum novo tipo de bactéria tomou conta dos partisãos, né, dos resistentes. E o que eles vão fazer a partir disso? Talvez eles descobriram uma cura ou vão atrás dessa cura. A partir daqui, o professor pode criar uma história, um trilho a ser seguido, para que eles identifiquem as estruturas que o cercam e também identifique o cenário, o contexto social e político da época. Para isso, é importante que cada escolha que os jogadores façam gere um desdobramento e reforce o conceito de agência. Eles têm que ter poder sobre o mundo. Se eles fazem um teste independente da resposta, a situação seria a mesma. Isso não é uma escolha. Eles não têm agência alguma. Aqui seria apenas o professor contando uma história para eles. E aqui a gente quer com que eles sejam protagonistas nessa história. Aqui deve haver abertura para que o aluno influencie o mundo. Para isso, a gente vai trazer regras e sistemas que façam com que ele seja ativo, presente. O sistema complexo com diversas regras pode fazer com que o jogo seja devagar, truncado ou até mal aceito. Opte por sistemas mais narrativos ou simplistas. Seu RPG não precisa usar um sistema pronto. Crie uma mecânica que possibilite um teste de habilidade. Baralho de Uno, onde a carta vermelha é um sucesso e cada cena eles devem ir pegar X número de cartas. Algo como cada cor representa um exército e talvez quando o professor pegar uma cor, ele escolha qual dos grupos vai agir. E eventualmente a última pessoa que agir naquele grupo puxa uma carta e diz qual grupo vai agir, e eles vão indo assim até todo mundo agir naquela cena. Eu acho que seria uma mecânica legal. O de cartas, pode ser o de dado. A cada teste que eles fizerem, ele tem que rolar mais de 6. A ideia de criar um sistema pode vir de vocês. Ou a gente pode pegar uma ficha pronta, como eu vou mostrar agora. Então, a ficha que a gente tem aqui, ela é extremamente básica, né? A gente tem o nome do personagem, imaginando que, por mais que seja grupos utilizando várias fichas, cada um deles vai ter uma habilidade que se destaca, né? A gente vai ter o nome do personagem, a país de origem, já que eles vão ser estrangeiros. Qual a função dele nesse grupo de estrangeiros que ele está? Talvez ele veio como sapateiro, ou ele veio como um joalheiro, ele é um comerciante, ele faz o quê? Talvez habilidades que ele se destaca. Ele vai falar que talvez ele saiba mexer com algum tipo de arma, ou ele tem contatos em todas as regiões da cidade. Um espaço para o desenho, né, para ter essa representação física, né, essa representação gráfica do personagem dele. E uma pequena descrição, daqui a pouco ele é alguém que perdeu os pais há um certo tempo, ou tem uma filha pequena. É uma descrição da pequena história dele, que possa fazer o jogador se conectar com o personagem. Por que ele é tão simples assim e ele foi feito no Paint, né? Porque não precisa ser tão complexo. Tá na dúvida do que fazer? Pergunta para os alunos, pergunta para os teus jogadores.
Aqui não existe essa visão do mestre saber de tudo, onde eu tenho que produzir milhões de coisas e eu tenho que ter tudo planejado, porque senão o jogo não está na minha mão. Ser mestre é ser jogador também. Por mais que eu seja professor e eu sei a função que o jogo vai ter, eu não estou controlando a narrativa deles. Compartilha a criação do mundo. Daqui a pouco eles, por mais que tu tenha vindo com a ideia de uma nova doença nascendo, talvez eles quisessem investigar sobre os nazistas ocupando as estações de rádio, né? A música um dia para e o que fazer para fazer com que ela volte, né? E talvez essa seja o mote da narrativa. Deem ideias, partes de filme durante a parte prática para que eles possam compartilhar essa criação de mundo contigo. Pergunta principalmente o que acontece, como tal personagem reagiria, como eles acham que seria viver aquele período. Lembra da empatia histórica. O mundo aqui ele é de todos e é importante sempre lembrar disso. Como trabalhar isso com uma turma? Depende muito desse, novamente, né? Do trabalhar com uma turma, o tamanho, né? O estilo, o período. Para isso, uma das dicas que eu sempre vou dar é separar em grupos. Como eu dei essa ideia agora, separar em grupos de estrangeiros de determinados países para que eles consigam conviver entre eles ali, né, e fazer esse pequeno grupo de RPG ao longo da sala toda, é importante porque também fica mais fácil de administrar essa bagunça que vai ser a aula com RPG. Tente sempre jogar com jogos um pouco mais curtos, né? Não, talvez não a aula toda, mas os últimos 40 minutos da aula. Se tu tem 2 períodos de história, como normalmente é durante o ensino fundamental, tenta fazer o último período, talvez, do jogo, e o primeiro essa base sólida para eles poderem investigar. Recursos visuais são sempre muito importantes. Seja, eu não digo nem visuais, diretamente visuais, né? Mas talvez uma música que seja o ambiente do local. Como a gente está falando de uma França ocupada, talvez um jazz, né? Tocando no fundo. Ou do nada tu tem um botão que surge barulhos de tiros da Segunda Guerra, né? Talvez produzir algo que vá além da experiência lúdica. Talvez desenhar o mapa que eles vão atravessar para entregar esse medicamento ou coletar esse medicamento, fazer algo que vá além da experiência do jogo. Sendo assim, vamos voltar para nossa tabela e identificar o que mais a gente pode botar. Uma cena inicial, a gente sabe que surge uma nova doença entre os galpões da resistência. Cena 2, interceptar um caminhão com medicamentos direcionados às tropas inimigas. Ação 3, voltar com a cura / medicamento. Posteriormente, a gente tem a avaliação enquanto uma conversa com os jogadores e um questionário. Pode ser uma prova, pode ser qualquer outro tipo de avaliação. Sementes narrativas. A gente pode criar aqui bases com que eles vão ter que se encontrar ao longo do jogo. Então a gente tem partisans, né? Outros resistentes, tropas inimigas. A partir daqui, a gente pode dar uma estudada maior e trazer mais tipos de sementes narrativas. O sistema talvez pode ser utilizando cartas de Uno para separar os países de origem dos grupos e ficha base para identificar cada aluno. Então, os conceitos que a gente vai trabalhar aqui
estrutura e agência. Outros conceitos que a gente viu: ocupação e resistência. Para os nossos objetivos, eu vou copiar como eu tinha ali da outra tabela, né? A imersão, o objetivo é a imersão do conceito, então eles identificarem a estrutura, agência, ocupação e resistência em primeira mão, né? Percepção da complexidade e a importância dos processos históricos. Eles identificarem que talvez tomar a melhor decisão não seja algo tão simples. Talvez outras vidas estejam em risco, e identificar que não era algo tão simples e sim complexo faz com que eles se aproximem mais desse processo histórico, né? Identifique a importância deles. Também identificar o poder de agência dos sujeitos envolvidos, incluindo as pessoas comuns. Eles serão pessoas comuns nesse mundo e eles vão modificar o mundo em questão. Então é extremamente importante que eles tenham como esse objetivo durante o jogo.